Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retalhismo. Como temos vindo a referir, este projeto foi criado para podermos partilhar ideias entre retalhistas e para dar voz a todas as funções do retail. Hoje temos connosco, diretamente do Brasil, o Ricardo Dinelli. O Ricardo, estando no Brasil, lá não se chama retalho, chama-se varejo, mas vivemos todos a mesma paixão também. Ricardo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, é uma honra enorme poder ter-te aqui. Fales um bocadinho sobre ti, quem é que é o Ricardo, o que é que faz, de onde é que vem, fales um bocadinho sobre ti. Bom, primeiro, super obrigado, João e Sérgio, pelo convite. Estou aqui do outro lado do mundo. Bom, meu nome é Ricardo Dinelli, tenho 35 anos, estou no retail, no varejo, enfim, como a gente fala aqui no Brasil, há bastante tempo. Eu entrei em 2011, quando entrei na Leroy Merlin, mas eu confesso que eu me apaixonei pelo ato de servir. Acho que o varejo tem um pouco disso, de servir. Quando eu tive uma experiência fora do país, eu fui morar na Austrália e foi sendo garçom, não sei se, enfim, como vocês falam também, garçom, servindo as pessoas. Então, ali eu me apaixonei por essa questão de trabalhar com gente, de servir, de atender o cliente. E ali eu decidi que eu queria trabalhar com isso. Eu tive algumas experiências, vou contar rapidinho, assim. Eu sou formado em administração de empresas, sou filho de professor, então meus pais são professores, então falo que a educação na minha vida tem um papel super, super importante, e trago isso comigo. E quando eu entrei para fazer faculdade de administração, que é business, né? Aqui no Brasil a gente tem um dito que fala que quem não sabe o que quer fazer, vai fazer administração. Eu não sei se... porque é muito amplo. E eu lembro que eu estava entre fazer história, por ser apaixonado por história, e administração. Bom, acabei optando por administração. Tenho a história como um hobby, através de leitura, enfim. E aí, assim, você vai descobrindo o que você não gosta primeiro. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi em banco. Então, aqui no Brasil chamava Banco Real. Eu era aquela pessoa que ficava nas agências bancárias atendendo os clientes, ajudando o cliente a sacar dinheiro nos caixas, enfim. Depois eu fui trabalhar, passei num processo seletivo para trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, na PwC, na PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa de auditoria e consultoria. E aí eu falo assim, putz, ninguém gostava de ir em banco, né? Você vai no banco para resolver problema, ninguém gosta de ir em banco. Aí eu passei de as pessoas não gostarem de ir me visitar para ser pessoa que as pessoas não gostam de receber, porque ninguém gosta de receber auditoria, né? E aí eu fiquei na Price mais 1 ano e meio e foi uma escola para mim. Eu aprendi absurdamente, é uma empresa excepcional. Aprendi muito lá, mas vi que a auditoria não era para mim. E aí eu decidi morar fora do Brasil, me encontrar, enfim, foi nessa passagem na Austrália que eu decidi trabalhar com pessoas, basicamente, com serviço. E quando eu voltei para o Brasil em 2011, conheci a Leroy, a Leroy Merlin, né, que a gente fala Leroy Merlin, eu conhecia a Leroy, não conhecia. Fiz um programa, eu não sei se isso vocês têm aí, mas é um programa de trainee. Então você entra... fica 1 ano em treinamento e depois assume uma sessão, né, a gerência de uma sessão, um chefe de sessão. Uhum. E foi assim comigo em 2011, então eu fiquei 1 ano como no programa de trainee, 10 meses mais ou menos. Aí eu assumi sessão de materiais, trabalhei em ferramentas, depois ferragens, e aí depois de 1 ano como gerente eu recebi um convite para trabalhar na Embraer, que é uma grande empresa brasileira que fabrica aeronave, né? A gente tem grandes clientes como American Airlines, enfim. E eu sempre tive um sonho de trabalhar, bom, uma empresa, eu sou bem brasileiro, eu gosto dessa questão mais nacionalista. Eu falei, cara, uma empresa de ponta do Brasil. E pedi demissão da Leroy e fui trabalhar na Embraer. Eu falo que eu deixei de vender privada para vender aeronave. E depois de 1 ano lá, eu fiquei 1 ano. Em 1 ano eu decidi que, assim, uma empresa excepcional, com tecnologia de ponta, espetacular, mas como você falou no começo, João, o varejo, ele é um bichinho que morde a gente, né? Não sei explicar isso assim. Eu lembro que na época eu falei para os meus pais assim, eu vou voltar para a Leroy. Eu trabalhava em uma outra cidade, bem distante da cidade que eu nasci, que meus pais moravam. E eu recebi um convite para retornar para a Leroy depois de 1 ano e pouquinho. Para trabalhar, eu falei assim, fui trabalhar o dobro, sábado, domingo, feriado, mas assim, as pessoas não entendem muito essa paixão, né? E aí, bom, voltei para a Leroy em 2015, fiquei mais 2 anos como gerente de seção, chefe de seção. Depois eu fui promovido a diretor de loja, fui para o Rio de Janeiro, fiquei 3 anos tomando conta de uma operação no Rio de Janeiro, em Bangu. Depois eu fui para Campinas, que é uma loja no interior de São Paulo. Uhum. E aí depois eu recebi um convite para assumir como diretor de grupo de produto.
Fiz parte do grupo do Mundo Técnico como DGP. Fiquei 6 meses como DGP e recebi o convite para assumir a regional, que a gente chama de Regional Litoral, que são as lojas do Rio de Janeiro, Vitória, que é no Espírito Santo, um outro estado, e todo o Nordeste do Brasil. Hoje, inclusive, eu estou em Salvador, na Bahia. A gente inaugura uma loja na semana que vem aqui. Então, a nossa primeira loja aqui no estado da Bahia, que é um estado super importante para a gente. E cá estou com vocês hoje, podendo conversar um pouquinho e dividir a minha história. Super, super obrigado. Muito bem, Ricardo. Porquê o retail, na tua vida? Ou porquê o varejo? Então, logicamente, eu falo assim, é mais uma paixão, é mais uma coisa passional. Como eu disse, assim, eu no começo da minha trajetória profissional, eu fui aprendendo o que eu não gostava de fazer, né? Comecei a trabalhar em branco, falei, putz, a área financeira, apesar de eu ter facilidade com números e gostar disso, a gente usa isso no dia a dia, obviamente, mas eu não falei, putz, banco acho que não é muito para mim. Depois fui trabalhar com auditoria. Falei, caramba, a gente aprende muito, mas também não é muito para mim. E aí, quando eu fui para a indústria, a Embraer era uma indústria, eu falei, cara, definitivamente o varejo, essa dinâmica do varejo e esse contato com pessoas todos os dias é uma coisa que me move. Eu falo assim, o Brasil é um país onde a gente tem grandes desigualdades sociais, né? Não é segredo para ninguém, infelizmente. E o varejo, principalmente no Brasil, nos dá a oportunidade de devolver um pouquinho, de fazer diferente para a vida das pessoas. E também nos humaniza todos os dias, porque você está em contato com, seja cliente, com os colaboradores, isso é muito bom. Então, assim, é pelo dinamismo, é por trabalhar com gente, é aquela excitação, assim, acho que tem um pouco de adrenalina nisso, né? Então, é meio uma coisa muito passional, assim, mas é a minha paixão. Os meus amigos pessoais, eles falam que eu preciso fazer uma tatuagem da Leroy, assim, porque eles não conseguem entender essa maluquice que eu falo, cara. Eu consigo entender. Ontem também tens uma, João. Então, mas você começou falando, é exatamente isso. Ontem foi feriado aqui, né? E eu tava querendo vir trabalhar logo, porque essa semana eu tô em Salvador hoje, amanhã, e depois eu vou para o Rio de Janeiro. E eu tava excitado, para cara, eu quero ir logo para Salvador, quero ver como que a loja tá. Eu tava com meus amigos no sábado, eles falaram, cara, mas calma, aproveita seu feriado e depois você vai, sabe assim, mas eu nunca vi uma pessoa que espera para quer chegar logo o dia. Então, eu tenho um pouco dessa paixão, assim, que mistura um pouco da empresa, tem muito da empresa, né? A gente vai falar isso em algum momento, mas tem muito também do segmento, enfim. Muito bem. Não sei se eu respondi, Sérgio, desculpa, não sei se eu respondi. Excelente. Não, é genial perceber que estamos, ou seja, há um oceano gigante que nos divide, mas a paixão é exatamente a mesma. Nós retalhistas, nós aqui costumamos dizer que o retalho é como uma droga, nós sabemos que nos faz mal, mas nós não conseguimos largar. E é exatamente isto. É isto que eu vivo desde os 17 anos e também nunca mais consegui largar. Mas, João, você sabe que desculpa te cortar, Força. eu vou pegar esse seu gancho, porque a diferença da droga e do remédio é a dose, né? E eu falo assim, a gente consegue, eu falo porque isso é uma coisa que me move muito, assim, por mais que a gente trabalhe muito aos sábados, domingos e feriados, enfim, mas você consegue dosar isso bem, isso vira algo positivo na sua vida, porque eu falo assim, ter o prazer de trabalhar com algo que você gosta, que você ama, é para poucos. Sim. E se você conseguir dosar, obviamente, né, para não só fazer isso, para conseguir conciliar sua vida pessoal, com família, amigos, espiritualidade, uma terapia, enfim, qualquer outra coisa leitura, qualquer coisa que você goste, eu acho que isso é um combo muito bom, assim. Então, sim. Enfim. Sim, eu acho que o espetacular é a aliança entre o amor e a paixão, ou seja, nós trabalhamos naquilo que somos apaixonados, que é o retalho, mas na empresa também que amamos é unir o útil ao agradável, é espetacular. Eu subscrevo porque efetivamente eu vivo da mesma doença. Ricardo, qual é que foi o maior desafio da tua vida profissional e o que é que fizeste para ultrapassar? Na maioria das vezes, os maiores desafios, primeiro, são ligados a gente mesmo. Vou te falar assim, acho que talvez o maior foi a minha mudança de gerente para diretor. Eu saí de uma loja no interior de São Paulo, então, para contextualizar um pouquinho para quem está assistindo, entende. No interior de São Paulo, a gente tem uma situação... a nossa loja tinha acabado de passar por uma reforma, eu estava com uma loja linda, toda bonitinha, e um ambiente onde eu demorava 10 minutos da minha casa para a loja, é uma cidade menor, e aí eu fui assumir um desafio no Rio de Janeiro, ou seja, uma grande capital, que eu já conhecia a cidade, mas com uma complexidade de uma loja super difícil, um dos nossos
menores faturamentos, com uma complexidade de violência e de segurança pública. Eu era muito novo, acho que eu tinha 29 anos de idade, então fui assumir uma loja difícil pra caramba, desculpa o palavreado, mas uma loja super difícil. Com uma idade, eu era novo de idade, com muita gente, uma expectativa muito grande, as pessoas te olham e te julgam, falam, quem é esse menino? Vem de São Paulo, tem uma rixazinha entre São Paulo e Rio de Janeiro aqui no Brasil. E eu lembro, assim, eu falo isso para todo mundo, hoje eu falo isso de forma mais aberta, mas eu lembro que o meu primeiro dia na loja, quando eu entrei na loja e fui andando pelos corredores, assim, eu lembro que o meu regional na época foi me apresentar e tal, e eu comecei a ver o tanto de trabalho que eu tinha. Eu lembro que ele me apresentou, falou com a equipe, sabe quando você tem um trauma e você apaga, assim, você não lembra o que aconteceu? Foi isso. Eu não lembro aquelas 2 horas que ele falou, eu não lembro. Eu lembro que eu sentei na minha sala, a cadeira parecia gigantesca para minha bunda, sabe? Eu me senti muito pequenininho, assim, e assim, a sala era toda de vidro, aquela sala gigantesca. Do meu lado direito era o meu RH, o Jorge. Do meu lado esquerdo estava a gestão, gerente de gestão. E todo mundo meio que me olhando, e minha única vontade era de ligar para minha mãe, chorar e falar assim, mãe, me tia, eu quero voltar para casa, sabe? Porque assim, eu não sabia por onde eu ia começar, era muito trabalho. Eu mesmo, naquele momento, me sentia... Não sabia se eu estava preparado para aquele desafio, enfim, né? Um pouco de síndrome do impostor. Acho que esse foi o maior desafio que eu tive, assim, de chegar numa praça nova, numa cidade nova, sob olhares de desconfiança, de eu também me entender naquele momento de que eu tinha condição, enfim. Então foi um processo interno muito desafiador, e para a loja, porque era uma loja super difícil, é uma loja super difícil ainda, mas foi uma loja que a gente teve que fazer muita transformação humana, né? E também, em algum momento talvez a gente fale disso, mas acho que talvez tenha feito, foi a minha maior escola, foi um dos maiores fracassos, vou dizer, das maiores dificuldades que eu tive também foi ali. Então essa transição de gerente para diretor, da saída de uma loja mais tranquila para uma loja mais complexa, de longe foi o meu maior desafio. E já te antecipaste um bocadinho à pergunta que eu tinha a fazer de seguida, que era o exemplo de um sucesso e de um fracasso que tenhas tido. Eu vou entrar nessa linha também desse desafio, porque foi as dores e as delícias, né? Eu falo que como líder, as nossas maiores dores e as nossas maiores delícias, enfim, conquistas são sempre ligadas às pessoas, né? E acho que o maior sucesso que eu sei lá, ou sucessos ou pouco, não sei, é difícil falar isso sem soar muito, né, mal, mas são ligadas às pessoas. Então, nessa loja em específico, acho que o nosso maior sucesso, que foi meu e do time, foi conseguir resgatar as pessoas do ponto de vista de acreditar na empresa, dos valores da empresa, do desenvolvimento da empresa, de que as pessoas que ali estavam mereciam estar ali, que são boas pessoas, que mereciam ser promovidas, ter uma evolução, porque ali na loja a gente tinha muitos anos, era uma loja que a gente não tinha promoção. Enfim, então, acho que todo esse combo ou composto de resgate ali dos básicos, né, para quem é da Leroy, assim, dos valores da empresa, de rituais, de acompanhamento das pessoas. Acho que isso talvez faça parte aí de uma das minhas maiores conquistas, né? Essa com depois uma outra na chegada em uma outra loja que eu assumi. Mas ali também eu tive o meu maior desafio, que vou colocar aí fracasso, mas que foi também com pessoas que eu acho que ali eu demorei para tomar algumas decisões, uma em específico, não vou entrar aqui em nomes, mas que isso atrapalhou todo esse andar. Eu fiquei 3 anos na frente dessa loja, tá? E a gente teve uma virada muito grande do meu segundo para o terceiro ano. E eu hoje faço uma leitura que eu poderia ter conseguido essas evoluções de forma mais rápida se eu tivesse tomado algumas decisões, principalmente ligadas a pessoas, antes, né? Então, a tomada de decisão um pouco mais rápida, mais assertiva, eu já sabia o que eu tinha que fazer, e por várias questões acho que eu não fiz, enfim. Então, com certeza ali foi o meu, digamos assim, meu maior aprendizado, tá? Meu maior aprendizado foi nessa linha também. Muito bem. Agora, pegando naquilo que estavas a falar há pouco dos valores, quais é que são os valores que sempre te acompanharam ao longo da tua vida profissional? João, bom, primeiro que eu acho que é difícil separar o profissional do pessoal, né? Eu falo que isso, hoje em dia, eu fico feliz que cada vez mais a gente fala disso abertamente, né? Nós não somos um monte de robozinho que entra para trabalhar e você desliga lá o pessoal.
e aí você entra profissional e vice-versa para fora. Inclusive, vou fazer um recorte aqui na Apple TV, tem uma série, eu esqueci o nome, até o final eu lembro disso, que fala justamente disso, assim, as pessoas isolarem a vida profissional delas. Mas, assim, eu me identifico muito com os valores hoje que a gente tem na Herói, então, honestidade, generosidade. Eu falo muito de um valor que a gente não tem isso na Herói, mas a curiosidade, né? Acho que a curiosidade e a atitude movem o mundo, né? E se você aliar isso à generosidade e à honestidade, ou seja, você ter isso de coração, de forma genuína, sabe? De você não fazer isso para o outro, mas você fazer pelo outro, eu acho que isso move a minha vida. De novo, sou super influenciado e fui super influenciado pelos meus pais. Então, essa questão da educação está muito intrínseco em tudo que eu faço, ou como eu faço, na verdade, né? Então, isso norteia muito o meu dia a dia de trabalho, assim, sabe? E para ti, o que é mais importante num profissional do retalho? Sérgio, bom, primeiro que eu não acredito que tenhamos um perfil específico, né? Imagino que se a gente fizesse um exame aqui, um teste de perfil, nós três, nós teríamos perfis completamente distintos, ou potencialmente distintos, tá? Porque somos três pessoas diferentes, com experiências diferentes, com vivências diferentes e tal, e os três trabalhamos aqui no varejo. Então, o que eu acredito muito é na curiosidade, eu falo muito isso, e na atitude. A atitude de querer fazer efetivamente, né? Eu falo que palavras são bacanas, mas a ação e a atitude, efetivamente, são as coisas que é o que faz mover, né? Então, eu não acho que tenha um perfil específico. A gente tem pessoas mais introvertidas, pessoas mais extrovertidas. Inclusive, eu me considero uma pessoa mais extrovertida. Tem um livro muito bom que chama O Poder dos Quietos, que fala muito de quem é mais introvertido, e a gente acha que porque eu estou no varejo, eu lido com o público, eu só tenho que ter pessoas super extrovertidas, pessoas super falantes, e não. Eu tenho, por exemplo, um diretor de loja hoje meu, é um excelente diretor de loja, e ele tem um perfil mais introvertido. Então, o fato dele ter esse perfil não o faz menos competente ou menos capaz, né? Muito pelo contrário, ele é um perfil super, super complementar ao meu, super planejado, super organizado. Então, eu não acredito muito em um perfil específico, mas eu acredito muito que as pessoas precisam ter muita curiosidade, muita atitude. Não tem problema em ter problema, não tem problema em aceitar suas vulnerabilidades. Ninguém sabe de tudo. A gente busca saber, mas imagina, eu estava aqui na loja de Salvador hoje conversando com a gerente de ferragens, e a gente estava falando sobre uma linha de produto. Então, eu falei, tá, mas me ensina por que esse é melhor que isso. A gente tem 40, 50 mil itens numa loja, né? Eu estou como diretor regional, eu não vou saber de tudo. Então, ela ali é a pessoa que mais sabe. Então, acho que essa curiosidade é um bom ponto de partida aí para quem está pensando em ingressar ou quem pensa em fazer essa mudança de carreira. Muito bem. E o que é que mais te apaixona na tua função? O que mais me apaixona na minha função hoje é poder transformar a vida das pessoas, ou poder ajudar um pouquinho, sabe? Como eu disse no começo, assim, a gente tem infelizmente um país onde tem uma desigualdade social muito grande. E você poder minimamente corrigir um pouquinho disso. Então, quando a gente, aqui no Brasil, eu não sei quais são os benefícios que a gente tem aí fora na Europa, mas a gente tem um benefício aqui de auxílio estudo. Então, a gente paga faculdade, pós-graduação, língua, e você poder ajudar uma pessoa que talvez em condições normais não tivesse ou não teve condição de estudar, os pais não puderam ajudar, ou a pessoa teve que muito cedo começar a trabalhar, e você poder ajudar a formar essa pessoa por méritos dela, se desenvolver, conseguir ser, às vezes não só ser promovido verticalmente, mas horizontalmente. Você pega um vendedor que começa a desempenhar bem, e começa a vender bem, e aí começa a dobrar o salário, e aí aquele vendedor ou aquela vendedora que tinha uma realidade de viver numa comunidade, aí compra um apartamento ou uma casa fora da comunidade, começa a dar uma condição melhor para os seus filhos de estudo. Cara, isso, assim, simplesmente não tem preço, né? E é isso que mais me motiva, assim, a gente poder... Eu sou de uma família
Meus pais são classe média, mas eu falo que eles sempre tiveram uma vida de classe média baixa para dar a mim e aos meus irmãos uma vida de classe média alta. Eu sou branco, sou super privilegiado por várias questões que aqui no Brasil são questões super importantes. Então, o fato de você poder retribuir um pouquinho para o meio de tudo que a gente recebe, cara, isso é espetacular. E, obviamente, sem hipocrisia alguma, gerar resultado. Porque a melhor forma da gente conseguir continuar fazendo isso, então, eu preciso gerar mais resultado, porque quanto mais resultado eu gero, melhor eu consigo pagar as pessoas, mais incentivos educacionais a gente consegue fazer, mais lojas a gente consegue abrir. Então, é uma bola, um círculo aí virtuoso que super me motiva. E tens alguma personalidade como te identifiques ou admires? Eu vou falar para você que eu sou meio avesso, assim, quando a gente fala de personalidade ou ídolos, assim, eu não sou uma pessoa que gosto muito. Eu super respeito e admiro a história das pessoas, mas eu prefiro falar mais de pessoas que são mais palpáveis, assim. Então, vou falar da história da minha avó, da história do meu avô, que É legítimo, é legítimo. Super legítimo, sim. uma educação formal, pararam de estudar, sabe, no ensino médio, mas criaram 4, 5 filhos, deram boas educações e você senta, né, meu avô hoje tem mais de 83 anos. Se eu errar isso ele vai ver, mas enfim, ele tem 80 e poucos anos. Você conversa com o meu avô, assim, ele fala assim para mim, eu preciso de um motivo para fazer minha barba todo dia, porque ele parece meu tio, assim, né? Pinta o cabelo, faz exercício, super. Você olha, você não acha que ele tem 80 e poucos anos. E eu falo, vô, tá aí, o que eu sei? Assim, né, qual que é o segredo disso? Assim, Ri, eu preciso de um motivo para fazer a barba todos os dias. E o motivo dele é as coisas, é o trabalho, né? Ele precisa se manter vivo. Então, é uma sabedoria, a forma como ele lida com as coisas. Então, lógico, tem um monte de defeito, como todo mundo tem, mas é uma pessoa, essas pessoas que são mais palpáveis são as pessoas que eu mais me inspiro, sabe? Então, minha mãe, por exemplo, poxa, minha mãe engravidou de mim muito cedo, durante a faculdade, trancou estudo para fazer para mim, para o meu irmão de tudo, sempre abriu mão de um monte de coisa. A sensação que eu tenho, coitada, ela sempre está vendendo almoço para pagar a janta, psicóloga, professora, coordenadora, mãe, agora empresária. E eu falo assim, cara, e assim, sempre está sorrindo. Você vai na casa da minha mãe, é sempre divertido, está sempre rodeada de gente. Difícil, minha mãe é sempre super otimista, então assim, eu acabo pegando esses bons exemplos que eu tenho mais dentro de casa ou convivência perto para ter mais como referência, sabe? Muito bem. Até onde é que gostavas de chegar um dia? Essa é uma pergunta boa, assim. Eu sou uma pessoa muito feliz, assim, com as coisas que eu tenho. Todos os dias eu agradeço de manhã e de noite por tudo que eu tenho, né? As condições que eu tenho, enfim, pela minha vida, enfim, eu sou muito grato por isso. Eu quero poder continuar fazendo. Eu brinco que um dia o meu sonho de adolescente era ser presidente do Brasil, para poder ajudar o país. E na minha entrevista, quando eu fui entrar no Leroy, eu falei isso para a RH, que eu me contentava ser presidente ou CEO da Leroy, né? Que a gente também consegue ajudar muita gente. Mas, de verdade, hoje, o que eu mais penso é fazer muito bem o meu papel. Né? E hoje eu tenho bastante trabalho, então fazer muito bem o meu papel, seja como diretor regional ou aproveitar essa caminhada, assim, eu tenho que aproveitar, então não ficar, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o próximo passo e não aproveita aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então eu jogo bola, eu tenho um time de futebol também, eu jogo bola aos sábados, então eu quero desempenhar o meu melhor não só na Leroy, mas também conseguir desempenhar o meu melhor no futebol com os meus amigos, estar próximo da minha família. Então, um dia ser CEO de alguma empresa do grupo, isso obviamente é um super objetivo, mas eu confesso que eu estou super feliz, eu penso muito em fazer muito bem o meu hoje e o resto vai ser consequência. Vocês não me perguntaram isso, mas assim, eu trabalho muito com o meu time, eu falo assim, a Leroy não existe, né? Ou a empresa que a gente trabalha, acho que isso serve para qualquer empresa, ela não existe. A gente não dá bom dia para a Leroy ou para qualquer outra empresa. Existe o João, existe o Sérgio, existe o Ricardo, existe a Patrícia, existe a Gabriela. Então, somos nós que fazemos as empresas que nós trabalhamos. E
já foi verdade isso, principalmente, sei lá, na década de 80, 90, até início dos anos 2000, onde a gente tinha uma gestão muito de resultado, né? Então, os fins justificavam os meios. Eu não sei se vocês têm esse dito. Então, independente do que você fazia ou como você fazia, se você entregasse o resultado, estava tudo bem. E, obviamente, somos uma empresa privada, precisamos entregar resultado, mas a gente precisa trabalhar, na minha visão, um tripé. Uma das coisas que eu gosto de fazer de hobby é escrever, então eu escrevo bastante também. Então, uma vez eu escrevi um artigo sobre isso. Qual que é o tripé? Primeiro, eu preciso ser útil para o meu cliente. Enquanto eu for útil para o meu cliente, eu devo ter mercado. Eu preciso ser relevante na vida da minha equipe. E relevante de verdade, porque o relevante não é só dar um tapinha nas costas e falar, oi, João, tudo bem? Não. É entender quem é o João, saber quais são as situações que o João vive lá fora, porque isso tem impacto lá dentro. Então, ser relevante efetivamente na vida da minha equipe. E gerar um impacto de verdade na sociedade que eu atuo. Então, a loja ou aquela empresa, se aquilo efetivamente gerar impacto naquele meio que ele está. Se for relevante na vida da equipe e for útil para o cliente, isso tudo vai gerar resultados, dinheiro, não tem como. Então, é muito dessa forma como eu acredito, e por isso que eu sou muito grato ao Leroy, porque eu acho que a gente tem muita autonomia, eu tenho muita autonomia para poder trabalhar dessa forma e tentar fazer isso gerar, obviamente, mais satisfação cliente, mais resultado, mais venda, enfim, e por aí vai. Muito bem, Ricardo. E o que farias se ganhasses a lotaria? Eu não sei como é que se diz aí no Brasil, mas nós temos o Euromilhões. Mas... Cai o Euromilhões. Olha, é uma boa pergunta, hein? De cara, eu não sairia do trabalho. Mas eu acho que, bom, em paralelo, eu montaria uma escola com a minha mãe. Minha mãe é educadora, eu falei psicóloga, educadora e tal. Então, isso eu montaria. Uma escola, eu tenho um projeto de uma escola particular, onde cada mensalidade do aluno particular subsidia a mensalidade de um aluno que não tem condição de pagar. Então, enfim, é uma escola. Eu tenho um projeto disso. De cara, eu montaria uma escola, daria para minha mãe, meu pai e meu irmão um dinheiro, uma situação para poder eles ficarem bem de vida, e depois ia ver. Depende também de quanto eu vou ganhar na loteria, mas acho que talvez iria por um lado de montar o meu negócio, enfim, não sei se eu ficaria muitos anos, mas enfim, agora se é um valor também não tão grande, faria isso e continuaria trabalhando bem quietinho aqui, porque eu estou super contente com isso. Então, e na tua opinião, quais é que são as maiores tendências e oportunidades do varejo dos próximos tempos? É muito incerto, assim, né? A gente tem inteligência artificial agora cada vez mais fazendo parte do nosso negócio, através, enfim, das vendas assistidas, seja pelo WhatsApp, no site, com os algoritmos, enfim. Então, a gente tem uma incerteza, digamos assim, do ponto de vista da tecnologia. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que a gente deve fazer, e é o livro que eu vou deixar de indicação aqui, é transformar o complexo em simples. E eu acho que o varejo, ele tem uma beleza, eu não estou falando que é fácil e que é simplista, mas que é uma beleza que é da simplicidade do negócio. E a simplicidade do negócio passa pela satisfação do cliente. Então, eu falo assim, se a gente efetivamente, como varejistas, tá? E de novo, independente da empresa, mas se efetivamente eu tiver o cliente no centro do meu negócio, e é difícil isso pra caramba, hein, gente? Porque a gente muitas vezes é centrado no produto, centrado no processo, mas centrado no cliente mesmo. Se eu tiver centrado no cliente, qualquer que seja a situação que estiver passando de tecnologia, de dificuldade de supply chain, por exemplo, logística, que o Brasil tem uma complexidade absurda disso, a gente vai se adaptar e correr para poder ajustar isso. Porque o que a gente vai querer no final do dia é ser, lembrando de um dos meus tripés lá, é útil na vida do cliente. Então, acho que a nossa maior tendência é continuar sendo útil para o cliente. E aí, qualquer coisa que aparecer daqui a alguns anos, seja de inteligência artificial, de robótica, a gente escuta muito falar isso, os empregos vão acabar, ou agora efetivamente, cara, eu particularmente penso completamente diferente. Acho que sim vai mudar, então é como antigamente nós não tínhamos, sei lá, calculadora, fazia conta na mão. A calculadora veio, não roubou o emprego de ninguém, ela é uma ferramenta que nos ajuda. Então eu acredito que tudo isso serão ferramentas que vão nos ajudar a aumentar a produtividade, a satisfazer mais o cliente, a oferecer um serviço de maior qualidade, enfim. Então, eu acho que daqui para frente a gente precisa efetivamente
começar não, mas continuar ou pensar cada vez mais no cliente e tá ligado nisso, porque é fácil falar, a gente vê em muitas empresas isso pregado na parede, mas é difícil fazer. E agora sim a tal pergunta para partilhar um livro ou uma leitura. Cara, tem muito. Eu vou quebrar aqui, vou deixar 2, tá? Um mais, que é um livro que eu acabei de acabar de ler, então, enfim, tem um impacto bacana em mim que fala muito dessa questão da simplicidade, chama O Essencialismo. Então, fala muito dessa questão a gente precisa ser mais simples nas coisas, né? Muitas vezes a gente é pego fazendo a reunião da reunião para a reunião. A gente faz o PowerPoint do PowerPoint para apresentar o PowerPoint. Cara, que loucura! E a gente vai entrando nisso sem perceber, sabe? É verdade. Então, é verdade. E esse livro, eu li 2 livros ligados a isso. Um é esse, O Essencialismo, o outro é Incrivelmente Simples, que conta um pouquinho da Apple também, já vou falar 2 aqui. Então, são bem ligados a isso. E tem um outro que esse é mais romântico. Eu gosto sempre de ler um livro que não necessariamente é direto ligado ao trabalho. Então, esse que eu vou deixar aqui é O Pequeno Príncipe. Não sei como é que vocês chamam ele. Que tem muita coisa legal lá dentro de insight. Uma das coisas que eu falo que O Pequeno Príncipe traz, e no Essencialismo ele fala disso também, que é todos os adultos já foram criança um dia. Pena que a maioria esquece. Então, tem muito, assim, e O Pequeno Príncipe, para mim, é um livro atemporal, é um clássico, que você pode ler ele ao longo da sua vida 10, 20 vezes e você sempre vai tirar algo importante. Então, eu vou deixar essas duas indicações de livro. Muito bem. Ricardo, em todos os programas nós temos um género de uma passagem de testemunho, ou seja, o último convidado deixou uma pergunta para tu poderes responder e tu depois podes deixar uma pergunta para o próximo convidado poder responder. Bem, Ricardo, a pergunta que o último convidado deixou é a seguinte: o que é que pensas da liderança para o futuro? Ou seja, como é que vamos liderar as pessoas que atualmente estão a entrar, ou seja, que acabaram agora de entrar para a faculdade, como é que no futuro vai ser a liderança dessas mesmas pessoas? Bom, eu vou fazer um pedido, então. Eu vou responder essa pergunta, se vocês me permitirem. Eu vou ler. Eu ia ler um poema que eu escrevi para terminar em algum momento, mas eu vou ler 2. Eu vou ler um que eu escrevi recente sobre liderança e que eu, na minha humilde opinião, eu acho que é um pouco atemporal. Então, e pega também talvez essa nova geração. Então, se vocês me permitirem, eu vou ler, vou compartilhar com vocês. E depois a gente... Mas, enfim, então, o poema chama Liderar, tá? Desculpe se vou lhe frustrar, mas não existe uma receita mágica sobre o que é liderar. Posso apenas dividir alguns aprendizados e torcer para que possa ajudar. É muito mais sobre ouvir do que falar. Muito mais sobre indagar do que mandar. Saber que, independente do cargo que ocupar, em vários momentos, respostas irão te faltar. E tudo certo. Mas saiba onde e a quem procurar. Que belas palavras, às vezes até podem funcionar, mas que somente o exemplo e a consistência é que irão transformar. Seja sincero, transparente e até firme se precisar, mas nunca, em hipótese alguma, esqueça de elogiar a quem precisar. Procure se conhecer muito. Não esqueça que a generosidade e a proximidade também não lhe podem faltar. Cerque-se dos melhores e mais diferentes pensar. E entenda, a diferença entre o gênio e o louco é apenas uma, o resultado que irão entregar. Então me diz o que você faria se não tivesse medo de errar. É isso. Bem, uma salva de palmas. É a primeira vez que temos uma dinâmica destas e espetacular. Excelente. Obrigado. Boa. Acho que isso é um pouquinho do que eu penso sobre liderança e super acho que engloba essa questão dessa nova geração, dessa geracional, né? De nova geração com geração mais antiga, enfim. E mais do que as próprias palavras do poema, gostei da forma como tu interpretaste, ou seja, muito ligado aqui, estávamos mais presos, ou pelo menos eu falo por mim, naquilo que tu estavas a dizer e a forma como dizias, do que propriamente das palavras. Muito bom. E assim, é difícil, primeira vez que eu recito isso online, né? A gente, então, às vezes, mas que bom que passou um pouco de... Muito obrigado, estamos muito honrados pela partilha. Efetivamente respondeste à pergunta e ao mesmo tempo partilhaste uma ideia super espetacular. Muito obrigado pela partilha.
E agora? As pessoas até vão pergunta- pensar que ele sabia qual é que era a pergunta. Mas não Parece sabia. que adivinhou, sim. E agora, que pergunta é que deixarias para o próximo convidado poder responder? Se você, fulano ou fulana, se você sentasse hoje a bunda na cadeira do CEO da sua empresa, quais seriam as 2 primeiras decisões ou assuntos que você endereçaria? Muito bem, fica registado. Ricardo, isto passou a correr, adorámos a tua companhia e as tuas partilhas. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite, foi uma honra e um privilégio poder ter-te aqui e é espetacular perceber que estamos a tantos quilómetros de distância e temos exatamente as mesmas soluções, os mesmos problemas e as mesmas oportunidades e as mesmas paixões, que é ser retalhistas ou varejistas. Muito obrigado. Eu super agradeço. Obrigado pelo papo. Foi muito bom. Super obrigado. Desculpa o atraso, desculpa a correria. Obrigado por terem ficado até tarde aqui por causa do fuso horário.